Hoy tenemos un sermón textual donde vamos a leer varias pasajes de la Biblia para llegar al propósito final. Amém? Vamos pensar em livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos ler hasta el versículo 11, que diz assim: Las palabras de Jehová, la palabra de Jeremias, hijo de Ixías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en la tierra de Benjamín. Palavra de Jeová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Senhor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendiendo Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? E dije: veo uma vara de almendro. Amém. Podem tomar vossos assentos, irmãos. Glorificando a Jeová. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, dia maravilhoso, domingo de adoração, culto de la família, culto de restauração. Já podemos sentir a presença de Jesus nesta manhã, aqui neste culto, neste dia. Jesus hace presente em nosso meio, porque Ele vive e reina para todos sempre. Solamente Jesus é a restauração. Solamente Jesus é capaz de transformar, de sanar, de trazer transformação para tu casa, para tu família, como diz em Lucas 19:10. Hoje vino salvação nesta casa, porque este é hijo de Abraão, e o Hijo de Homem vino a buscar e a salvar o que se havia perdido. Então, não te preocupe neste dia de hoje, se tu família, se alguno de los tuyos está perdido, não te preocupe se está apartado, porque Deus traz transformação e salvação para sua casa hoje, em dia de hoje, no culto da família. O culto destinado é esse, para que tu pones tu família em la presença de Jesus Todo-Poderoso. E eu quero falar, irmãos, eu quero falar desse único restaurador, esse único que é capaz de salvar, este único que é capaz de transformar, de arrancar vidas do fundo do poço, de sacar vidas, sacar almas das garras de Satanás. Eu quero falar desse Jesus de Nazaré, que nós outros falamos a cada dia, que está dentro de sua casa. Se traz Jesus para sua casa, seguramente haverá salvação e transformação. E para falar de este homem maravilhoso, profeta, rei, hijo de Deus, salvador da humanidade, eu quero pensar por aqui por Jeremias. Eu quero ilustrar isso através deste passagem e outros passagens mais que vamos ler. Amém? Jeremias capítulo 1.
o versículo 11 expressamente. Diz aqui, Deus hace uma pergunta, Jeová hace uma pergunta a Jeremias. Que vês, Jeremias? E ele disse, vê uma vara de almendro. Hermanos, Jeremias é um profeta canônico. Há profetas canônicos na Bíblia e há profetas não canônicos. Os profetas canônicos são aqueles que profetizaram, escreveram e deixaram seus pergaminhos, seus rolos, tudo que profetizaram, escreveram e estão aqui na Bíblia. Estes são os profetas canônicos, que vai de Isaías hasta Malaquias. Há também na Bíblia os profetas que não são canônicos, os profetas não canônicos, que outros livros falam de eles, mas não escreveram, não deixaram pergaminhos ou rolos que de seus profetas, de suas profecias, graças, me foi a palavra. Então, esses profetas são, quem são? Eliseu, Elias, Micaías e outros mais. Jeremias era de uma família sacerdotal, ou seja, tinha na sangue, em seu sangue corria a linhagem levítica. Todos nós outros, que a maioria ou todos, sabemos que um sacerdote teria que ser da linhagem de Levi, ou seja, teria que ser da generação da tribo de Levi. Todo sacerdote era obrigado a ser da linhagem de Levi. Não há sacerdote que não é levítico, que não é de Levi. Nem todos levita era sacerdote, pero todo sacerdote era levita. Quando leemos a respeito de Samuel, quando a Bíblia disse que ele era filho de Efraimita, não podemos confundir, porque Efraimita era onde seu padre vivia. Ele vivia na região da tribo de Efraim, pero ele era levita. Por isso, quando diz a Bíblia Efraimita, porque da região que ele vivia. O profeta Jeremias foi um profeta que foi utilizado num período muito difícil da tribo de Israel, do povo de Israel, o povo de Deus. Um dos períodos mais difíceis. No capítulo 1 que leemos aqui, Deus faz a chamada de Jeremias. Os versículos que acabamos de ler, onde estamos meditando, Deus habla a Jeremias. Deus faz promessas a Jeremias fundamentadas, gigantescas, imensuráveis a respeito de sua chamada. Deus chama o profeta de Jeremias, Deus consagra, Deus para o exercício do ministério de profético. Depois habla a Jeremias que vai ser quando vai pensar a profetizar. Deus habla que ele vai derribar, vai construir, vai plantar, vai edificar, vai destruir e digo: te pongo como profeta sobre as nações. E não me diz que eras um ninho que não sabe falar, porque desde ventre de tu madre eu te elegi, eu te escolhi, eu te conosco, eu te chamei. Depois que Deus explica seu propósito, o propósito de sua chamada, as promessas, a direção que vai seguir, Deus faz essa pergunta: que é isto que está vendo, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de almendro. Deus disse então: dijiste bem, porque eu velo por minha palavra para que se cumpla. O que significa? Significa que todo que falei, todo que prometi, todo o que é dito a respeito de sua caminhada, a respeito de sua chamada, vai a cumprir, porque sua chamada está fijada em minha palavra. Jeremias era conhecido como um profeta de Orão. Então, se Deus disse: está fijada em minha palavra, eu pongo minha palavra em sua boca. Jeremias era conhecido como um profeta de Orão, porque ele orava
ele orava a respeito da obra do Senhor. Ele tinha zelo pela obra do Senhor. Jeremias é chamado como apóstolo Paulo do Antigo Testamento, e apóstolo Pablo é conhecido como por os eruditos como apóstolo, como Jeremias do Novo Testamento, porque a semelhança em que eles tratavam a obra de Deus. Por favor, irmãos, quero salientar aqui, às vezes podemos mirar algumas tonterias, algumas coisas no móvel, na internet, alguns predicadores que dizem assim, que Jeremias era um profeta chorão, qualquer coisinha ele orava. Não, irmão, não é isso. Essas pessoas não têm conhecimento, não buscam, porque Jeremias tem como, pelos eruditos, como profeta chorão, porque ele chorava por ver Israel afundado, entupido no pecado. Ele chorava porque via que o povo de Israel estava perdido na idolatria, apartado de Deus. Por isso que ele era chamado como profeta chorão. Ele não aguentava, porque Deus pôs a palavra em sua boca, e se mirar no capítulo 21 de Jeremias, ele disse que a palavra de Deus ardia em seus huesos. Então é por isso que ele chorava. Glória a Deus. Não porque ele chorava porque chorava, não, chorava por razões. Amém. Pero o que eu quero falar aqui neste momento do versículo 11 é que Jeremias também era tenido como o profeta das visões. Jeremias é chamado também aqui como profeta das visões, que ele tem várias visões. Aqui a primeira visão que ele tem é uma vara de amêndoa. Parece um pouco insignificativo, parece sem significância nenhuma. Parece um pouco rara, parece um pouco sem importância. A Bíblia habla-nos de vários árvores. Ao meditar na Bíblia, vamos ler que vamos encontrar algumas árvores. Temos a Bíblia, vamos encontrar a árvore de la oliveira, por isso aí que se produz a oliva, azeite de oliva. Por isso temos em Jerusalém um monte que se chama Monte de las Oliveiras. Nós outros vamos encontrar na Bíblia a videira, ou la vid, que se produz a uva. Vamos encontrar também a higueira, que é tida como referência à nação de Israel, o árvore. Jesus ainda disse assim, em Mateus 26, versículo 29, de la videira, ele diz assim: não beberei mais del fruto de la vid, hasta que bebo com vosotros no reino de mi Padre. Ou seja, nós outros vamos cear com Jesus no céu. Aleluia. Então, a higueira é famosa por trazer símbolo de Israel. Nós outros vamos encontrar na Bíblia também o árvore de amêndoa. Quando Deus mostra a Jeremias a vara de amêndoa, Deus é acima de tudo. Deus está dizendo, arriba de qualquer coisa, Deus reina absoluto. Então Deus hace aí um propósito, há um significado. Deus poderia mostrar qualquer árvore para Jeremias, poderia mostrar uma higueira, uma vara de higueira, mas mostra uma árvore de amêndoa. E pergunta a Jeremias, sabe o que vês, Jeremias? O que é que vês? Jeremias, como era de la linhagem sacerdotal, como conhecia, tinha conhecimento, sabia que o amêndoa tinha alguma coisa a ver, semelhança com o ministério sacerdotal. Ele reconheceu e disse, sim, eu sei que veio uma vara de amêndoa. Jeremias conhece, era da família sacerdotal. E Deus dijiste bem, Jeremias, porque velo por minha palavra cumprir. O que Deus quer mostrar a Jeremias? Quando ele disse, vê uma vara de almendro, primeiro, almendro, a vegetação, o árbol de almendro é a primeira árvore a florescer quando termina o inverno.
El almendro é a primeira árvore a florescer antes que finda o inverno. Aleluia. Mientras todas as árvores estão secas, mientras todas as árvores estão sem hojas, sem frutos, sem flores, castigada por inverno, porque inverno na Bíblia é dificuldade. Jesus dijo: orai para que sua salida não seja por inverno, porque de inverno habla de frieza, habla de dificuldade extrema. Uma coisa é trabalhar em outono e em primavera, mas trabalhar em inverno não é fácil, irmão. Está aí Leandro, que trabalha em Puigcerdá, aí, divisa com a França, estava dizendo que há dias que chega a 5/0. Então, se trabalhar, é difícil trabalhar. Então, quando a Bíblia habla de inverno, está dizendo de dificuldade. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo nesse dia, para mim e para você, que nos chamou para florescer. Aleluia. Deus te chamou para florescer, glória a Deus. Pode haver dificuldades, pode haver lutas e circunstâncias, mas você vai florescer, aleluia. Não haverá necessidade de inverno terminar, não haverá necessidade da dificuldade terminar para você florescer, não haverá necessidade da investidura de Satanás terminar em sua vida para você florescer, não haverá necessidade da tempestade terminar para você florescer. Deus está dizendo: você vai florescer, aleluia. Não haverá, não há problema, não tem problema se esperar a prova terminar para você florescer. Aleluia. Aleluia. Santo é Jesus. Aunque tu mira adelante, há alguém que está seco, caindo. Tu mira ao lado, não tem esperança. Atrás não tem esperança. Do outro lado direito não há esperança. Deus está dizendo para ti: há esperança, porque tu foi chamado para florescer. Você vai florescer em meio deste inverno. E esta palavra é para nós outros, porque estamos em inverno. Antes que o inverno termine, tu vas a florescer. Aleluia. Quando alguém te mirar nesta caminhada, não importa a dificuldade que esteja, vão dizer: este homem está florescendo. Há algo raro na vida dele. Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus. Jesus de Nazaré, que estará contigo cada dia e cada dia nesta caminhada. Aleluia. E aquele que está com Jesus vai seguir florescendo cada dia. Não importa a dificuldade. Segunda lição desta visão: el almendro é árvore que dá fruto todo el año. Na região de Israel, el almendro dá fruto todo el año. Cambia a estação, sigue dando fruto. Vem verão, dá fruto. Outono, dá fruto. Primavera, dá fruto. Inverno, dá fruto. Florescer é apenas um anúncio que vai frutificar. Que é isso, presbítero? Você foi chamado para frutificar. Não importa as dificuldades. Não importa as ocasiões, não importa as tempestades, não importa o gigante que levantou contra sua casa, contra sua família, você vai frutificar, aleluia, sua casa vai frutificar, porque Jesus vai restaurar, vai transformar, vai sanar, aleluia, você vai frutificar. Quem está vendo Jeremias? Uma vara de almendro. Mira como que a vara de almendro tem tudo a ver com ministério sacerdócio.
Moisés estava na caminhada no deserto com o povo de Israel. E ele disse: Senhor, o povo está levantando. O Senhor me chamou, a mim e Arão, pelo povo está se levantando contra nós outros. Vale, Moisés disse isso a eles. E Moisés vai até eles, disse assim: se Deus é comigo, se Deus me chamou, vai acontecer coisa nova. O que é isso, Moisés? Nadie vai morrer de morte natural, ou seja, de enfermidade. Mas que está dizendo, Moisés? Nadie vai morrer de morte natural. E os rebeldes vão morrer primeiro. Quando Moisés acabou de cerrar a boca, a terra se abriu e engoliu um montão de gente. Morreu um montão de gente. Aí Deus disse a Moisés: corre incensário e camina por o acampamento. Moisés correu incensário, caminhou por o acampamento. Deus mandou uma praga que matou 14.000 pessoas. Foram os que a terra lo tragou. E as pessoas seguiram murmurando: Moisés, tu mataste o povo. Moisés, você matou o povo. E Moisés vai a Deus outra vez: Jeová, estou te molestando. Estou palavreando, viu, irmão? Isso não está na Bíblia. Estou te molestando, mas as pessoas estão murmurando. As pessoas seguem se levantando. A ver, Moisés, vamos fazer o seguinte: chama todos os príncipes das tribos, das 12 tribos, cada um corre su cajado, su vara, e põe a la puerta de la tenda de la congregação. E cada um escreve o nome de la tribo. Na vara de Arão, tu vai pôr Levi, tribo de Levi. E espera amanhecer, espera o outro dia, a vara que florescer, este é meu homem que eu he chamado. Quando amanheceu, o outro dia seguinte, a única vara que estava florescendo, que havia florescido, era de Arão. E detalhe, não só havia florescido, pero frutificava, aleluia. Frutifica, dá frutos, irmão, dá fruto com a boca, dá fruto por falar. Eu oro tantas horas, eu ayuno tantas horas, eu não leio a Bíblia tantas horas. Falar, dar fruto com a boca é fácil, quero ver, provar dentro da congregação, na presença de Deus. Fruto dá de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando tu vai orar, quando tu vai ayunar, calladito, porque Jesus disse em Mateus 6, quando tu ora, quando tu ayuna, quando dá esmona em secreto, Deus te recompensa em lo secreto. Aleluia, glória a Deus. Nada necessita saber que tu está ayunando, orando, lendo a Bíblia, nada, somente Deus. Amém. Terceira lição: o almendro anuncia uma nova estação. O almendro a florescer, a frutificar, está dizendo: o inverno está acabando, vem uma nova estação. Isso é real para hoje, como disse, nós outros estamos em inverno, e o ano está findando, já estamos no final do ano. Quizás algum depois de tanta luta, de tanta peleia durante este ano de 2025, pensa assim: não há mais uma luz ao final do túnel. Sabe o que tem que fazer? Mirar para a igreja, mirar para Jesus. Que a igreja, através de Jesus, está anunciando: vem uma nova estação, aleluia. 2026 não será como 2025. Mira, hermanos, há os profetas de los caos. Já viram por profeta de caos?
todo o ano, quando chega a final do ano, diz assim: se este ano foi mal, espera que já verás como será o ano que vem. Não, eu não sou profeta de caos, eu sou profeta de bendição. E vem uma nova estação para minha casa, para sua casa, para sua família. Vem uma nova estação para esta igreja. Jesus, a palavra de Deus está dizendo: vem uma nova estação de liberação, estação de salvação, uma nova estação de transformação. Aleluia. Irmãos, como predicadores do Evangelho, devemos dizer: vem uma nova estação para a Europa, vem uma nova estação para Barcelona, vem uma nova estação para o mundo. Aleluia, porque nós outros não somos profetas de caos. Há que dizem que vão cerrar por conta de uma nova gripe, de uma nova Covid. Não importa, a igreja que está arraigada, a pessoa que está firme na presença de Jesus, esta não vai se abalar. Por quê? Porque esta estação será nova. Por quê? Porque quando muitos caírem, verás tu e dizer: tu tens algo diferente, porque tu não cai. E tu vai dizer: porque eu tenho Jesus de Nazaré, ele que viveu e vive para todos sempre. Aleluia. A igreja tem que dar testemunho de Jesus em sua vida. Aleluia, meu Deus. Eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo. Dizem que vai vir uma nova gripe, que vão encerrar todo. Eu não tenho medo, porque eu sei quem está em minha barca. Eu sei com quem eu ando. Eu sei com quem profetizo minha palavra. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu dobro o dia. Solamente a Jesus de Nazaré. Eu não tenho medo. Podem dizer o que quiserem. Eu creio que vem uma nova estação para todos nós outros. Aleluia. E lamento hace isso, anunciam uma nova estação. En el caminar, en la vida que se leemos, a trajetória do povo de Israel, vamos ver que Israel passou por 3 cautivérios. Todos os 3 cautivérios, propósito de Deus. Primeiro cativerio egípcio, está lá em Gênesis 15, está allí. Deus habla a Abraão: será peregrino em terra estranha, quedará allá por 4 gerações, 430, 470 mais ou menos, e quedar ali a los manos dos egipcios, e sair dali abastecido. Quando Israel saiu dali, subiu com 70 pessoas. Quando saiu do Egito, quase 2 milhões de pessoas abastecidos, ricos com ouro, prata, bronze, porque o propósito de Deus a este cautiverio egipto, criar uma nação, criar seu povo. Esse no capítulo 3 vamos entender isso. O segundo cautiverio foi o cautiverio assírio. Não confundimos, Assírio era império e Sírio é um país. Assírio era por ali, por Nínive, por aquela região por aí. O cautiverio assírio. O cautiverio assírio tinha o propósito de apartar, separar Efraim e Manassés, porque foi o reino do norte. Porque depois da morte de Salomão, Israel foi dividido: pueblo do sul, que é Judá, e pueblo do norte, a casa de Efraim, perdão. O cautiverio assírio foi para separar Efraim e Manassés. O terceiro cautiverio, para cumprir a palavra que Jacob profetizou quando cruzou os braços e disse que separaria, que Deus separaria Efraim e Manassés. Quando Jacob cruza os braços e profetiza. O terceiro cautiverio foi o cautiverio babilônico. Qual foi o propósito do cautiverio babilônico? Foi restauração. Por isso Deus chama Jeremias e ensina na vara de amendoeira, ou seja, Israel vai florescer, Israel vai frutificar, Israel vai anunciar uma nova estação. Então Deus, a mostrar a Jeremias na segunda visão, que está aqui no capítulo 24,
Israel estava desviado de la presença de Deus, estava enveredado em la idolatria, no pecado. Ezequiel 34, o vale dos ossos secos, retrata isso. Retrata a nação de Israel. Ezequiel, no vale dos ossos secos, não foi literal. Foi uma semelhança que Deus estava mostrando a Ezequiel, como estava a nação de Israel, mortos, como o osso seco. Não estava solamente morto, seco. E que disse que assim como ele poderia reviver aqueles ossos, ele poderia restaurar a nação de Israel. É isso que está dizendo em el Valle de Ossos Secos, Ezequiel. No capítulo 24, versículo de 1 a 7, diz assim: depois de haver transportado Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jeconias, hijo de Joacim, rei de Judá, a los príncipes de Judá, a los artesanos e herreros de Jerusalém, e haberlos levado a Babilônia, me mostrou Jeová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jeová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que malos não se podem comer. E vindo a mim a palavra de Jeová dizendo: assim dicho Jeová, Deus de Israel, como a estes higos buenos, assim miraré a los transportados de Judá, e a los quales eché de este lugar a la tierra de los caldeus para el bem. Mira, para el bem. Todo o cautiveiro foi para el bem de Israel. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no arrancaré. Aleluya. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán de pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aleluya. Israel foi levado ao cativeiro não para ser morto, não para matar. Foi para reestruturar. Foi para restauração. Cautiveiro babilônico, cautiveiro da esperança, cautiveiro da restauração. Aleluia. Mira que disse Salmo 137. Quando nós outros estávamos assentados delante dos rios de la Babilônia, em cautiverio, e nuestras harpas colgadas em los salgueiros, los caldeus diziam para nós outros: cante uma alabança de aquela que ustedes cantavam em Sião, para nós outros, Israel. Israel respondia: nós outros não podemos, porque estamos em terra estranha. Israel sendo sanado allí, no cautiverio. Pero de onde vendrá a restauração? O penúltimo rei de Israel a se assentar no trono foi Jeconias, capítulo 2. Mira, capítulo 2, versículo 24 al 30. Mira, lo último rei a se sentar. Diz assim: vivo eu, disse Jeová. Jeová disse: vivo eu, disse Jeová, que se Jeconias, hijo de Joaquim, rei de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría, te entregaré a las manos de los que buscan tu vida, y en manos de aquellos cuya vista tienes
Temes-se em mano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e em mano de los caldeus. Te haré levar cautivo a ti e a tu madre, que te deu a luz, a la tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis, y la tierra a la cual ellos con toda alma anhelan volver allá, no volverán. Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a la tierra que no habían conocido. Tierra, oye a palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Maldito. Deus está dizendo aqui assim, nesta passagem: eu estou te maldiciendo, tu geração não sentará en trono de David. Aleluia. Não há esperança. Pero, en versículo 5 a 7, do capítulo 23, mira aqui que diz: E aqui vem dias, disse Jeová, em que levantarei Davi, renuevo justo, e reinará como rei, el qual será dichoso e hará juízo e justiça em la tierra. Em seus dias será salvo Judá, Israel habitará confiado, e este será su nome, com el qual se llenarán Jeová justiça nuestra. Portanto, é aqui que vem dias, disse Jeová, em que não dirão mais: vive Jeová que hizo subir os hijos de Israel de terra de Egipto, senão vive Jeová que hizo subir, trajo a descendência de la casa de Israel de terra del norte e de todas as terras donde eu havia echado, e habitarão em sua terra. Mira Deus restaurando, mira Deus devolvendo ao trono a geração de Davi. Aleluia. Jeconias e Zedequias, quantos anos? 70 anos. Israel sendo sanado. A geração de Zedequias se acaba. A geração de Jeconias se acaba também, 70 anos termina. Israel vai volver. Então Deus levanta o profeta Ageu. Mira que vem de los hijos buenos. Mira que lo que vem de los hijos buenos. Ageu capítulo 2, versículo 6 a 9. Mira lo que vem dos hijos buenos. Porque assim disse Jeová de los exércitos: de aqui a pouco eu haré temblar los cielos, e la tierra, e el mar, e la tierra seca, e haré temblar todas as nações, e vendrão el deseado de las nações. Aleluia. E chamaré de glória a esta casa, ha dicho Jeová de los exércitos: mía es a plata, mío es el ouro, disse Jeová de los exércitos. La glória prostera de esta casa será maior que de la primeira, ha dicho Jeová de los exércitos, e daré paz em este lugar, disse Jeová de los exércitos. Deus está dizendo: você vai florescer, você vai frutificar, e a glória de la segunda casa será maior que de la primeira. Não importa quanto tempo estava apartado da presença de Deus, não importa se aún tu não has reconhecido Jesus como Salvador. Hoje vino salvação nesta casa. Jesus quer restaurar, Jesus quer levantar o caído, e aqui está dizendo que não importa, porque a primeira casa se foi, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Aleluia.
Versículo 20, do mesmo capítulo de Ageu, versículo 20, mira. Vindo por segunda palavra, agora, vê com onde de Jeová restitui o reinado de Davi. Vindo por segunda vez palavra de Jeová a Ageu, a los vou ler outra vez. Vindo a segunda vez a palavra de Jeová a los 24 dias del mesmo mês, dizendo: Abra a Zorobabel, mira, guarda esse nome, Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu haré temblar os cielos e a terra, e trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, mira, Zorobabel, hijo de Salatiel, guarda este nombre también, los dos, Zorobabel, Salatiel, servo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ves? En Jeremías ele disse que ia quitar o anillo, e agora dijo que vai poner, vai devolver, está restaurando, dando outra vez al reinado, el trono a generación de David. Aleluya. Pero ¿dónde está isso? ¿Dónde está isso? Vamos aqui. Mateus capítulo 1, versículo 11. Para finalizar, Mateus, já passei, estou em São Marcos. Mateus. É que eu creio que quitaram Mateus de minha Bíblia. Aleluia, Jeová. Glória a Deus. Glória. Aleluia, papai. Mateus capítulo 11, e eu queria ler desde o capítulo 1, pero é muito. Desde o versículo 1, mas é muito. Então vai mesclar tudo na sua cabeça. Mateus capítulo 1, versículo 11. Josias engendrou a Jeconias, el maldiçoado, el maldito, que Deus lo maldició, e a seus hermanos. E no tempo de la deportação da Babilônia, 70 anos que passaram ali. Depois da deportação da Babilônia, Jeconias engendrou a Salatiel, mira, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendrou a Abiúd, Abiúd a Eliaquim a Azor, Azor engendrou a Sadoc, Sadoc a Aquim, e Aquim a Eliúd, Eliúd engendrou a Eleazar, Eleazar a Matã a Jacob, e Jacob engendrou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus chamado Cristo. Aleluia! Depois da deportação de Israel, depois de Jeconias, nadie sentou mais no trono. Pero depois de 400 anos, os anos interbíblicos, que Deus se callou, que não falou mais com a humanidade, baja um anjo do cielo e chega Maria e disse: salve, salve, agraciada, tu és bendita entre as mulheres, de ti nascerá o fruto da vida, de ti nascerá um ninho, e será forte, será grande, e pondrás o nome dele de Jesus. Este reinará, sentará no trono de seu padre David, e seu reino não terá fim. Aleluia! Solamente Jesus é a restauração. Jesus está para restaurar. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aunque muera, viverá. Aleluia! Somente Jesus tem o poder de quitar o pecado do mundo. Em
Capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que não há maneira de explicar, que has dado seu Hijo unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Solamente Jesus é a restauração para sua casa, é a restauração para sua família. Jesus está aqui hoje. A glória da segunda casa é maior que a primeira. Por quê? Por quê? Como é isso, presbítero? Esta casa, disseram a Jesus: mira que templo formoso, templo hermoso, bonito. Jesus disse: derriba esse templo, eu reedificarei em 3 dias. Pero, por que a segunda glória é maior que a primeira? A glória de Salomão, o templo de Salomão, tinha muito ouro, muita riqueza. Pero a glória desta casa é aún maior que da época de Salomão. Sabe por quê? Porque aqui está Jesus de Nazaré, o único digno de ser adorado, o único digno de ser louvado e alabado, o único que pode trazer transformação, restauração para a nossa vida. Aleluia! E Israel foi restaurado? Foi. Salmo 126. Se mirar o Salmo 126, vai dizer: nós outros veníamos, mira Israel que barra del cautiverio de Babilônia, com seus harpas, com seus saltérios, grandes coisas ha hecho Deus na vida de eles, porque estão alegres. Por quê? Porque o cautiverio não nos matou, o cautiverio restaurou. Quizás tu pode estar passando por algum cautiverio, por alguma luta, por alguma tempestade por esse momento, pero quero te dizer que este cautiverio, esta tempestade não é para te matar, é para te restaurar, para te reerguer. Quizás tu pode estar sentindo como ceniza em suelo. Jesus hoje corre tomando e diz: venga, 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 que eu te sustento com minha mão direita. Aleluia. Põe sobre vossos pés, irmãos.